eu ainda acho que o Botafogo é o favorito, mas insisto, se o Tite acertar uma sequência de 9 vitórias, como ele acertou na seleção brasileira, aí vai ser difícil tirar o título do Flamengo. Nessa você acha que dá para buscar o Botafogo? E ainda dá. A gente teve que continuar vencendo para, de fato, sonhar com esse título brasileiro. Quem sabe o Flamengo em 2009, 2020, na reta final ali, atropelou os seus adversários. Para isso tem que vencer o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Será que ainda dá, rapaziada, o título brasileiro do Flamengo? Vamos acompanhar aí a galera debatendo sobre esse tema. Será que o Botafogo tá tremendo na base pro Flamengo? O Lugano falou sobre a questão do Tite também, vários outros debates, informações aí pra vocês. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like que é muito importante pra gente seguir crescendo o canal aqui. Flamengo viaja hoje, daqui a pouco, ou já viajou, depende da hora que você tá assistindo esse vídeo, rumo a Porto Alegre pra enfrentar a equipe do Grêmio, beleza? O Flamengo aí, né, rumo à terceira vitória. A Tite já engatou 2 vitórias, né? Vou trazer pra vocês a comparação aí também, 2009 e 2023, em relação a essa situação aí de tabela de classificação, né? Em 2009 a situação era pior e o Flamengo conseguiu reverter. Quem sabe, né, meus amigos? Vamos acompanhar que tá bem bacana. Então vamos embora, tem o Renato Maurício Prado falando aí também. Vamos lá, galera. De São Paulo a gente vai pro Rio de Janeiro com Pedro Henrique Torre atualizando tudo também do lado do Flamengo. Pedro, bom dia ainda, bem-vindo. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, um beijo, abraço aí Bruno, Marra, também Fernando, todos os amigos nesse Sport Center. Futebol é bem cíclico, né? O Flamengo, que estava pegando fogo do lado de fora, como o Palmeiras agora, deu uma acalmada justamente porque resolveu um pouco os resultados do campo. O Tite apareceu, deu aquela pacificada à la Tite mesmo, então conseguiu tornar o ambiente um pouco mais tranquilo. 2 vitórias consecutivas, 2-0 sobre o Cruzeiro, uma vitória importante sobre o Vasco no último fim de semana, e agora tem esse confronto quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre. Flamengo não vai ter o Fabrício Bruno, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e muito provavelmente está basicamente descartado o Davi Luiz, sofreu uma torção contra o Cruzeiro, ainda ontem estava com bota ortopédica, muletas, enfim, é muito difícil. Aí fica aquela questão, vai entrar o Pablo no lugar do Fabrício Bruno ou o Rodrigo Caio, que foi até elogiado pelo Tite e pelo preparador físico Fábio Maceridiano, dizendo que está muito bem. Depois da partida contra o Vasco, disseram que está muito bem, mas não vem sendo utilizado há bastante tempo. O Flamengo nem vai renovar o contrato com o jogador, uma decisão tomada pela diretoria, o contrato que termina no fim do ano. Então o Flamengo se preparando para esse jogo, 50 pontos a 9 do Botafogo. O Botafogo não joga nessa rodada, pode encurtar a distância, mesmo com um jogo a mais, de encurtar para 6 pontos, tem um efeito moral também, vai encarar o Grêmio fora de casa, uma partida bem importante, e está ali também nos ajustes finais, conversas finais para o fico do Bruno Henrique, mais 3 anos de contrato, e aí tocando também as questões com Everton Ribeiro para permanência por mais 1 ou 2 anos, tentando planejar ao mesmo tempo a temporada 2024, sonha com o título, mas quer se consolidar no G4 também, importante para isso. Mais uma vitória contra o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Mari, Bruno. Tem muito mais coisa pra gente falar, como, por exemplo, mais de Flamengo, atualizando aqui pro Fã do Esporte, que o Pedro Henrique Torres chega ao vivo mais uma vez conosco para falar do Fla agora em paz, sob o comando do Tite. Dá pra buscar lá o título do brasileiro? Tá mais preocupado com o Bruno Henrique, com o Gabigol? Tá tudo certo? Dá que dá. Tudo bem, Mari? Mais uma vez, um abraço a todos aí do Sport Center. Olha, dá para buscar, alguns dizem que sim. O Tite não gosta de externar muito essa questão de buscar o título brasileiro, fala em pés no chão, ficar mesmo consolidado no G4, mas os jogadores, até o Thiago Maia na zona mista do Maracanã, depois da vitória sobre o Vasco no último fim de semana, falou que sonha sim com o título brasileiro. São 9 pontos atrás do Botafogo, tem 30 em disputa, então sonha sim com isso, mas tem que continuar vencendo para de fato sonhar com esse título brasileiro. Quem sabe o Flamengo em 2009, 2020
na reta final ali atropelou os seus adversários. Para isso tem que vencer o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Treino agora pela manhã no Ninho do Urubu para definição mais dos últimos ajustes. Não vai ter o Fabrício Bruno para essa partida, terceiro cartão amarelo. Também o Grêmio do outro lado não vai ter o Soares, né? Também está suspenso, então um elogiou o outro ali depois dos últimos confrontos, vão ser ausências. E aí fica a dúvida, Pablo ou Rodrigo Caio, que foi muito elogiado também por Tite e o seu preparador físico, Fábio Mascheredian, depois da partida contra o Vasco no último fim de semana. Então fica essa dúvida aí para a defesa, restante do time provável que seja mantido. O Flamengo com 2 vitórias sob o comando do Tite, nenhum gol sofrido, 3 marcados, então vem numa maior estabilidade sim sob o comando do treinador. Em relação a Bruno Henrique, o Flamengo mais nos ajustes finais aí para a permanência do jogador. O staff já indicou que vai aceitar a proposta de 3 anos. O jogador gostaria mesmo de permanecer no Flamengo. Não seria a questão financeira que pesaria estritamente para ele, mas a questão do prazo aí de 3 anos. O Bruno Henrique completa 33 ao fim deste ano. Então fica mais nessa questão aí. O Flamengo no aguardo. Como eu disse, treina agora pela manhã e delegação viaja no fim da tarde para Porto Alegre. Mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Lugano, ainda enquanto o Tite estava negociando com o Flamengo, dizia torcer por razões óbvias para ele não fechar, porque o Tite é muito competente e com esse elenco do Flamengo ele fatalmente iria fazer um grande trabalho. Já começou, Diego. Boa noite. Boa noite, Andrés. Colegas, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está escutando. Bom, era óbvio, né, que este time, este elenco de Flamengo na mão de, eu acho, o melhor treinador que tem o Brasil e talvez o futebol sul-americano, como é Tite, rapidamente iba a encontrar primeiro um melhor ambiente para trabalhar, né? Depois, como o Fábio falou, começar por lo básico, por hacerlo simples, como a gente sempre fala, hacerlo simple no futebol é o mais difícil, porque todo mundo quer inventar, todo mundo quer carimbar, todo mundo quer ser autor da obra, né? Então, acho que o Tite é, obviamente, um cara muito preparado, que sabe muito de gestão, não só gestão de elenco, sino que gestão de torcida. Ele é sociólogo de profissão, ele sabe muito bem como se comunicar com a galera, com a massa, né? Imagina Flamengo, que é uma massa das maiores do mundo, então ele tem essa habilidade que é tão importante quanto ser bom tecnicamente treinando, né? Então era, infelizmente para nós que torcemos para outro time, né? Mas felizmente para a torcida do Flamengo já está dando certo, não fazendo grande coisa, simplesmente fazendo o mais difícil, que no começo é fazer o fácil, né? Cada um em sua posição, jogadores titulares, outros colocando concorrência, né? Que ele acha que tem que ter. O Flamengo, eu acho, com a caixa que tem, no bolso, né, para contratar, com o Tite, na próxima temporada vai ser candidato. Nessa você acha que dá para buscar o Botafogo? E ainda dá. A gente teve repassando a tabela antes, né? E a gente faz o mesmo. Se talvez o Tite tivesse assumido lá atrás, quando aquela briga de Pedro com o preparador físico, talvez o Flamengo hoje estaria mais na frente e talvez nós, São Paulo, tivéssemos tido mais dificuldade, né, para vencer o Flamengo para o Brasil. Então, mas futebol, a vida, né, tem seus tempos. Então, está de parabéns aí o Tite, o Flamengo. Mas isto é muito dinâmico, recém começa. Porém, eu acho que a história de Tite no Brasil dá para cravar que ele vai fazer um bom trabalho, né? É muito difícil no Brasil cravar isso, porque é muito dinâmico, todo muda muito. Mas ele acho que ele transmite essa confiança profissional, né? O cara Renato Maurício Prado já está fazendo contas, dizendo que vai dar, como você mesmo disse. 9 jogos aí, o Flamengo vai ser campeão. Foi isso que você falou, né? Se ganhar 9 jogos, campeão. Eu lembrei a campanha do Tite ao assumir a seleção brasileira, substituindo o Dunga. Ele tinha também 12 jogos pela frente, ele ganhou os 9 primeiros e classificou com folga em primeiro lugar. Se ele conseguir de novo essa proeza, isso é uma proeza. Não é fácil você ganhar 9 jogos em sequência. Mas se ele conseguir isso, eu acho que ele é campeão. Se ele não conseguir, mas mesmo assim mantiver uma boa pontuação, vai ter tudo dependendo do Botafogo. Quem pode entregar o título é o Botafogo. Se o Botafogo, por exemplo, fizer a sequência dele também, não adianta nada Bragantino e Flamengo continuarem ganhando. Esse campeonato só se decide com uma queda de produção do Botafogo. Queda essa que no segundo turno existe.
Existe, a gente sente que basta ver os números. O Botafogo, se não me engano, a sexta melhor campanha do retorno, não é isso? Não, a 10ª campanha. 10ª, melhor ainda, 10ª. Para quem foi o primeiro com uma campanha espetacular, melhor até do que o primeiro turno do Jorge Jesus, ainda que o Jorge Jesus não tenha feito o turno inteiro, o Abel fez uma parte, né? Mas, enfim, depende do Botafogo. Mas eu acho ainda, se tivesse que apostar o meu dinheiro, eu ainda apostaria no Botafogo, mas eu sinto o Botafogo caindo um pouco de produção. O jogo com o Atlético Paranaense, inclusive no segundo jogo, né? Quer dizer, na segunda parte do jogo, eu não senti o Botafogo com ambição de ganhar o jogo. Aliás, nem o Botafogo nem o Atlético Paranaense. Foi aquela coisa tipo assim, bom, agora vamos completar essa porcaria aqui, deixa do jeito que tá bom. Não foi bom para nenhum dos dois. Agora, o Botafogo tem também que explicar um negócio, que foi aquela vergonha daquele apagão do jogo. Né? 5 ou 6 vezes o jogo teve que ser interrompido por causa de falta de luz. E a Enel não, a Light, a Enel é onde eu moro, em Itaipava, a Light dizendo, olha, a luz está chegando. Então o problema era um problema interno. E outra coisa, cadê os geradores do Engenhão, gente? Ainda que não tivesse Light, cadê os geradores do Engenhão? Tem vários estádios, os melhores estádios do Brasil, todos eles têm gerador. Pode faltar luz na cidade, o jogo continua, porque o gerador garante a iluminação. Então, tem muita gente já dizendo que a perda do título é justamente a noite do apagão. Que a partir daí vai ficar tudo escuro para o Botafogo. Vamos ver. Eu ainda acho que o Botafogo é o favorito, mas insisto, se o Tite acertar uma sequência de 9 vitórias, como ele acertou na seleção brasileira, aí vai ser difícil tirar o título do Flamengo. Pessoal, é o seguinte, essa tabela que vocês estão acompanhando aqui, tá? É a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2009. O Palmeiras era o líder da competição com 54 pontos somados. Não sei se tá dando para observar bem aí, tá? 2009 isso aqui. O Flamengo era o 6º colocado com 42 pontos somados. Ou seja, nessa mesma rodada, em 2009, o Flamengo tinha 12 pontos de diferença para o líder da competição, que era o Palmeiras. O Flamengo simplesmente conseguiu a maior arrancada de um clube para ser campeão de um campeonato brasileiro de pontos corridos de toda a história. Nunca um clube conseguiu. O Flamengo começou a ganhar uma série de jogos dentro de casa, fora de casa. Foi uma loucura o que o Flamengo conseguiu naquele ano com Andrade, Adriano, Petkovic, né? E, enfim, companhia. O Flamengo conseguiu essa virada aí de 12 pontos, né? Terminando, o Flamengo vira líder na penúltima rodada do campeonato, tá? E vence, né, na última rodada do campeonato contra a equipe do Grêmio. Foi o campeonato mais emocionante, eu acho que da história do brasileiro. Teve aquele de 2020 também, né, que a gente ficou secando o Inter lá e deu o Flamengo de novo. Mas esse aqui, cara, foi algo bizarro, né? O Flamengo ainda, ele começa perdendo o jogo contra o Grêmio. Hoje, são 9 pontos que separam. Vamos colocar aqui. Tá aí, ó. Hoje, a distância é de 9 pontos. Do Flamengo, tá? Pro líder Botafogo. O Botafogo vai ficar com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Ou seja, o Flamengo vencendo o Grêmio, a vantagem já cai pra 6. Pô, Pedrão, mas aí eles terão um jogo a menos, que era pra ser hoje contra o Fortaleza. Vai ter um jogo a menos. Só que a partir do momento que você tem um jogo a menos, você vê a tua vantagem reduzir, já joga, automaticamente uma pressão já é jogada em cima do Botafogo. Então essa vitória do Flamengo amanhã contra o Grêmio, gente, é muito importante. Pedrão, para de ser doido, cara. Para de... Foque a fase de grupo. Gente, eu tô iludido. São 2 vitórias com 2 jogos no título do comando. E se ele engatar a 3ª vitória, eu tenho absoluta certeza que o Botafogo vai tremer. O Botafogo, se o Flamengo tiver a 3ª vitória com o Tite, o Botafogo vai tremer. Eles tremem pro Flamengo perder em casa pro Flamengo. O único jogo que eles perderam em casa foi pro Flamengo. Gramado sintético, no tapetinho, não sei aonde. Olha o que eu tô falando pra vocês. E o Flamengo ainda tem um confronto direto contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Quem sabe, né? Vai que, né? Vai que dá, né? Vamos torcer. Você acredita? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto. Saudações de Bruno Negres.